para uma manifestação e não apenas uma manifestação. Uma proposta que estamos apresentando para debate nesta casa, que pode representar uma ação muito efetiva no combate a uma epidemia que está presente hoje, não apenas nas pequenas, nas médias e grandes cidades brasileiras, que é o problema da presença do crack e das cracolândias. O poder público precisa, mais do que refletir, precisa agir e agir com urgência para a proteção, não apenas da vida dos usuários, que estão submetidos a uma miséria humana, assim como também, através de uma atitude firme, proteger também vidas inocentes que estão submetidas a esses transtornos mentais. Por isso estou apresentando um projeto de lei mudando a legislação antidrogas, alterando e aperfeiçoando a legislação antidrogas e de saúde mental, incluindo a possibilidade na lei antidrogas, de que, por determinação judicial, regulamentando melhor o tratamento compulsório daqueles que se encontram incapazes de, por sua conta, tomarem a decisão de estarem subordinados a um tratamento. Nesse sentido, na sentença condenatória, a autoridade, o magistrado, o juiz, com base em avaliação realizada por comissão técnica, que ateste que o réu tem padrão de comportamento agressivo, criminoso e destrutivo para com sua família, para sua própria saúde e para com terceiros inocentes, em razão da utilização desta droga, substituirá as penas em tratamento especializado, que poderá ser ambulatorial ou com internação em instituição especializada, podendo o juiz determinar ao poder público que coloque à disposição do mesmo, do condenado, portanto, atenção para que ele possa receber esse tipo de tratamento. O intuito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o intuito de nossa iniciativa é encarar de frente, como uma questão de saúde pública, a epidemia não apenas do crack, mas de drogas similares. Ora, se a doença é grave, e é grave, o remédio precisa ser amargo. Precisamos de uma revisão profunda e imediata na lei antidrogas, para que os critérios de internação sem autorização do doente sejam incorporados em definitivo ao nosso marco legal. Os resultados positivos nesse sentido já foram comprovados a partir de experiências que mundo afora foram feitas, pesquisas que aprofundamos, analisando o direito comparado e as experiências mundo afora. Porque se existe massa crítica, se existe experiência mundo afora bem-sucedida, por que não considerarmos para o nosso debate, na legislação antidrogas, a internação compulsória por parte da autoridade? Uma vez considerado que essa pessoa, que esse doente, ele está colocando em risco não apenas a sua própria vida, mas a vida de semelhantes pessoas inocentes. Algumas experiências eu passo a relatar aqui para as senhoras e os senhores senadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, que viveram nos anos 80 e nos anos 90 o auge da epidemia do crack, os Estados Unidos foram pioneiros em medidas bem-sucedidas que, em geral, aderiram à internação compulsória como critério, evidentemente considerando um conjunto de procedimentos que, da mesma forma, nós estamos trazendo para reflexão. Em 1989, o estado da Flórida criou, por exemplo, um tribunal especializado em crimes de drogas, com reforço
no fechamento, que seriam a versão americana da Cracolândia, as chamadas crack houses. A corte ofertava ao usuário, flagrado portando certa quantidade de crack ou cocaína, a possibilidade de trocar o processo criminal pelo tratamento especializado ofertado pelo Estado, o que resultaria no cancelamento da ficha criminal após 1 ano de abstinência. Ou seja, você abre uma alternativa para que ele possa se safar do processo criminal, se ele se subordinar à internação compulsória e ele conseguir, por mais de 1 ano, a abstinência. Os resultados dessa política na Flórida, no estado da Flórida, foram muito positivos. E a Flórida não só diminuiu o uso da droga nas ruas, como também recuperou pessoas. 7 em cada 10 usuários abandonaram a criminalidade por força da alternativa da internação compulsória. O Canadá também possui um sistema de tratamento compulsório de tóxico-dependentes, que produziu extraordinários resultados nessa mesma direção. Na Suécia, um dos países mais bem-sucedidos no combate às drogas, o tratamento compulsório é previsto desde 1982 e instituído nos casos em que o dependente oferece risco para a sua vida e coloca em risco também a vida de semelhantes inocentes. Tal medida é posta como alternativa à pena de prisão. De igual forma, as leis australianas e também da Neozelândia prevêem esse tipo de procedimentos. Por certo, países que têm larga tradição na garantia e na manutenção de direitos humanos e garantias fundamentais. Ou seja, senhor presidente, o mundo civilizado, com enorme tradição no direito e na manutenção do direito fundamental, vem empregando esforços reais e avançou nos resultados muito satisfatórios no combate às drogas, se valendo dessa alteração, regulamentando a internação compulsória nas leis antidrogas, coisa que nós não temos previsão legal em nosso país. A previsão que temos é a da internação compulsória nas leis que lidam ou que disciplinam as pessoas que passam por transtornos mentais. O que nós estamos propondo é a transferência, é a transição desse mesmo critério para a lei antidrogas. O fato é que, com a lei atual no Brasil, familiares e amigos se veem em absoluta importância diante do vício de um ente querido. Ninguém consegue fazer absolutamente nada e há, de certa forma, uma impressão de indiferença para com essas cracolândias que expõem à miséria humana pessoas que estão vivendo os seus estertores de depressão, de solidão e de um profundo sofrimento, colocando, portanto, em risco as suas vidas, mas também colocando em risco as vidas de pessoas semelhantes. Vejamos aqui a tragédia que aconteceu no meu estado, no estado do Espírito Santo, que não deve ser uma circunstância absolutamente excepcional. Isso aconteceu em meu estado e, por certo, pode estar acontecendo em outras cidades do nosso país. Uma das mais recentes tragédias abalou o meu estado, trazendo grande comoção, porque agora, recente, tem apenas 2 ou 3 semanas, o dependente químico Felipe Rodrigues Gonçalves, absolutamente fora de si, atirou um pedaço de vergalhão em direção a veículos que passavam em uma determinada via da cidade de Vila Velha. O vergalhão atingiu na cabeça e matou, na hora, a senhora Simone Venturini Tonani, de 42 anos. Ela morreu na frente de seu filho, de 8 anos, retornando com o seu filho, onde foi buscá-lo na sua escola. Portanto, esse cidadão, o Felipe, ele já tinha passagens pela polícia
e havia se negado à ajuda e ao próprio tratamento. Essas tragédias, elas estão se multiplicando no dia a dia das nossas cidades. Há, inclusive, pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, estimando que nós tenhamos hoje no Brasil mais de 1 milhão de pessoas atingidas pela epidemia do crack. Por certo, essa não é uma condição e uma posição que a gente possa nos orgulhar. Muito pelo contrário, nós estamos diante de um assunto que precisa ser enfrentado, e enfrentado não como uma questão apenas de segurança pública, mas uma questão que dialoga com a saúde pública. Por isso mesmo, senhor presidente, para muito além das palavras, para muito além dos discursos, o que nós precisamos é de atitudes. E aí, aperfeiçoando o marco legal, trazendo para a experiência brasileira, experiências bem-sucedidas que mundo afora, e adaptando a nossa realidade, eu estou certo que nós estaremos dando um passo muito importante na direção de nós incorporarmos a lei antidrogas à internação compulsória com determinado critério, no sentido de você não apenas preservar a vida deste cidadão, dessa pessoa que está subordinado a essa miséria humana, mas também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, olhar com cuidado, olhar com atenção, olhar com emergência para a preservação de tantas vidas humanas que estão sendo sacrificadas de forma inocente. É essa a contribuição que quero trazer ao debate. É esse o conteúdo do projeto que apresentamos no Senado, na direção de nós alterarmos essa regra para que a condenação, para que a internação compulsória possa ser uma ferramenta efetiva de preservação da vida do usuário, do dependente, mas, sobretudo, que nós possamos, a partir da condenação, da internação provisória, nós possamos preservar vidas inocentes que estão sendo ceifadas, como o caso ocorrido no Espírito Santo, que atingiu a vida da senhora Simone Venturini Tonani. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.